5 erros que te impedem de levar sua mulher ao orgasmo. O orgasmo da mulher é diferente do homem. O homem, ele ainda tem a percepção de prazer através exclusivamente da ejaculação. Quando, na verdade, o prazer da mulher, ele é mais lento. A mulher pode sentir muito prazer, ainda que ela não chegue ao clímax, ou seja, ainda que ela não chegue ao orgasmo, dito assim, né? Ela pode ter orgasmo, mas de uma maneira diferente. Eu sei que é difícil para muita gente, tanto homens quanto mulheres, entender isso, sabe? Mas se você tem essa dificuldade de entender que o orgasmo ele é muito mais pleno do que só ali o toque no genital, fica comigo nesse vídeo até o final, maratona os meus vídeos, que eu tenho falado disso incansavelmente, que a minha missão realmente é te ensinar como ter mais prazer e levar aí a sua parceira ou o seu parceiro também nesse prazer junto com você. Bom, mas vamos lá, vocês sabem que eu sou papo reto e direto aqui, né, pra gente não perder tempo. Quase sempre o que trava assim, o prazer feminino são comportamentos que, na verdade, até parecem inofensivos. E muitas das vezes os homens, eles nem... Aqui eu tô falando com o homem, tá? A minha linguagem, ela é mais direcionada ao homem, mas essas informações elas servem para qualquer pessoa que se relaciona com mulher. Então, às vezes, você está fazendo alguma coisa que aparentemente é inofensivo, mas que acaba gerando, assim, uma tensão, uma desconexão e até uma insegurança na tua parceira. Então, hoje eu vou te ensinar a reverter toda essa situação, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo. Não esquece de dar o seu like, até porque quando você dá o seu like, o YouTube e eu também entendo que essa informação é relevante para você. Inclusive, tenho recebido muitos comentários, muitos feedbacks positivos a respeito do meu canal. Eu fico muito grata, tá? Realmente, essa é o universo me dizendo que eu tô no caminho certo. E para você demonstrar aí a sua gratidão, porque você está consumindo esse conteúdo aqui de graça. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal. Eu sei que às vezes a gente maratona os vídeos e eu também faço isso, tá, gente? Mas depois que eu comecei a ter esse canal, eu comecei a me policiar com relação a isso. Às vezes a gente maratona os vídeos, gosta do vídeo, mas esquece de deixar o like e esquece de se inscrever. Então, se você ainda não fez isso, já dê a sua dedada aqui na tela, tá? Esse é o único lugar que eu permito as dedadas, tá bom? Inclusive, brincadeiras à parte, não é brincadeira, na verdade. Um dos erros, assim, fatais, né, e mais comuns que os homens cometem quando vão se relacionar, estão se relacionando com uma mulher, é já querer ir direto pros finalmente. É já querer entrar na caverninha. Gente, isso é tão chato, tão chato. Uma vez, eu adoro contar as minhas histórias aqui, né? Adoro contar fofoca. Uma vez eu tava ficando com um garoto, e aí, um cara, né? Não era um garoto, era um cara. Aí tava lá, e aí vi que ele tava acelerado, né? Já querendo ir lá pra pepeca. Eu falei, cara, calma, eu vou te dar. Eu falei, calma, eu vou te dar. Precisa você ficar afoito, sabe? Vamos curtir o que vem antes. Então, fazer sexo sem as devidas preliminares, e aí vamos abrir um grande parênteses aqui, que eu vou falar com vocês que, como muita gente chega e me fala, não, Dri, eu super faço preliminar, nossa, eu chupo muito ela, tal. Mas assim, já disse aqui que sexo oral não é preliminar. O sexo oral, ele já é um ato em si, é uma das formas de fazer sexo. Então, a mulher, ela não é um botão de liga e desliga. Pensa só, imagina uma lareira. Imagina, você já acendeu uma lareira? Se você acendeu uma lareira, você sabe como que é. Se você ainda não acendeu, meu amigo, não é uma coisa tão simples assim. Literalmente não é on-off. Você tem que colocar o fogo, esperar, ter paciência, às vezes dá uma sopradinha, dá uma banadinha, que aí o fogo vai pegando, né, na lareira de acordo com todo o ambiente. Por exemplo, se for um ambiente muito fechado, se não tiver oxigênio, não vai ter combustão. Se você fugiu essa aula, você vai ficar meio perdido, mas para existir o fogo precisa de oxigênio. Então tem todo um ambiente adequado para que a lareira
comece aí a acender e pegar fogo. Fazendo um paralelo, a mulher também é a mesma coisa, gente. A mulher é um fogo, né? Então, se não tiver um ambiente gostoso, se não tiver todos os recursos necessários para que ela consiga sentir mais prazer, ficar mais excitada, vai ficar muito difícil. Por isso que grande parte das mulheres, não sei exatamente agora qual a porcentagem, né? Mas eu sei que é muita mulher que mente o orgasmo, tá? Que finge que gozou e no final das contas não gozou nada. Então, ainda tem isso, ainda tem essa história, o que é muito... Eu mesma já menti, gente, eu confesso. Hoje não. Há muito tempo, depois que eu, né, me libertei, depois que eu tô nesse processo aí de expansão de consciência, eu não faço mais isso com o meu corpo, nem com a minha consciência. Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. Aí tá tudo bem. Então, não esquecer daquele momento preliminar. O que é preliminar? Inclusive, melhor, faz o seguinte, se você quer saber quais são os segredos da preliminar, clica aqui em cima, em algum lugar desse vídeo, que você vai ver um vídeo, vai assistir o meu vídeo, onde eu falei exclusivamente sobre os segredos da preliminar. Saindo desse vídeo aqui, já corre para lá para você saber quais são os segredos da preliminar. Então, você vai aprender a excitar uma mulher com muito mais consciência, com muito mais foco, com muito mais estratégia, digamos assim. Vamos lá para o erro número 2. Erro número 2 é aquilo que eu falei, é tratar o orgasmo, e aí eu vou falar aqui como o clímax, tá? Como o único objetivo da transa, né? Como o único objetivo da relação. Gente, que coisa mais chata do que o homem que fica o tempo inteiro no teu ouvido. Ai, goza, goza, goza. Que saco. É um saco isso. Se você faz isso, pare agora de fazer isso. Conselho de amiga. Você sabe que eu falo tudo, falo pra você, pros homens, meus varões, meus amigos, meus seguidores, meus clientes, que tudo o que passa no mundo das mulheres e que ninguém sabe. Então, se você tem essa mania, ou sei lá, você fica meio que querendo acelerar o processo, ai, goza, 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 goza. Não faz isso. Você tá pagando, literalmente, você tá pagando muito mico. Então, assim, o prazer da mulher, ele não vem da cobrança, não é um clique, tipo, goza e ela goza, sabe? Você tem que se dedicar, meu amigo, você tem que se dedicar. Então, quando o foco vira só... Quando o foco, na verdade, ele é só para fazer a mulher gozar, o que acontece? Acontece uma pressão. Imagina você, se a mulher tá ali. Fica de pau duro. Fica de pau duro. Pau duro, pau duro. Mais duro, mais duro. Não vai ser chato pra caramba? A mesma coisa quando o homem fica pedindo pra mulher gozar. Então, deixa ela no tempo dela. Cada corpo, gente, cada corpinho tem as suas peculiaridades, tem a sua especificidade, tem o seu jeitinho. É muito importante entender isso. Por exemplo, tem mulheres que gozam mais de uma vez. Falei isso também num vídeo meu sobre orgasmos múltiplos. Mas já tem mulher que ela só dá uma gozada, ela só consegue chegar ao orgasmo uma vez e pra ela tá ok, tá legal. Então, é por isso que é chato, às vezes você já tá bem, já tá relaxada ali, já tá ok, e a pessoa fica, aí você às vezes finge, às vezes a mulher finge pra, sabe, pra não deixar o cara mal, ou, sabe, deixar ele no vácuo. Então, se tem uma coisa que você não deve fazer, se você fazia, você não vai fazer mais, se você não fazia, você não vai fazer, é ficar aí nessa cobrança meio bem chatinha, pedindo pra mulher gozar. O que você tem que reparar, Adriana, mas como que eu sei, que é uma super dúvida dos homens, né? Como que eu sei se a mulher gozou ou não? Você vai ter que ir pro campo da observação. Quando eu atendo mulher, por exemplo, se ela não externa isso dizendo, vou gozar, né, na massagem Yoni, que a massagem Yoni é a massagem nas partes íntimas da mulher. Se ela não externa isso, eu tenho que ficar muito atenta, observando o corpo dela. E quais são os pontos que eu tenho que observar? A respiração, os sons, a contração do corpo dela, os movimentos. Então, posso te garantir
que esses sinais são muito mais poderosos do que até as palavras. Do que até ela falar, gozei. Enfim, tá lá super seca. Enfim, e também pode até ser, né? Realmente ela pode até gozar e não tá tão lubrificada. Mas observar os sinais do corpo é o que vai fazer você ir longe quando se trata de prazer feminino. Erro número 3, né? Que, enfim, aí eu até concordo que isso é um pouco mais complicado, porque eu sempre digo o seguinte, não tem como você ir a determinado lugar, não tem como você levar uma pessoa, no caso, o teu parceiro, a algum lugar se você nunca foi. O que eu tô querendo dizer com isso? Não, é mais difícil, não vou dizer, nunca gosto de dizer nunca, nada, impossível, mas é mais difícil uma mulher que nunca chegou ao orgasmo, que nunca sentiu o clímax, conduzir o parceiro, ela conduzir, fazer, ó, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Entretanto, é muito importante o homem ouvir o que a mulher diz, perguntar o que ela gosta, sabe? E aqui, meu amor, tá gostoso? Aqui. Porque ainda tem muita mulher que tem pudor com relação às coisas que ela gosta. De novo, a gente volta naquele ponto da educação sexual. Por que que ela tem pudor? Por que que ela tem medo de dizer? Porque se ela disser que ela gosta, sei lá, de dar de 4, se ela gosta de fazer sexo anal, ou se ela gosta muito de fazer sexo oral, vem aí um julgamento, né? Por quê? Porque ela é mais digna, menos digna. Então, é importante para o homem entender que esses bloqueios, esses fantasmas, eles permeiam, assim, a mentalidade da mulher. Então, é muito legal tá ali namorando e perguntando o que ela gosta. Assim, é gostoso para você? Desse jeito, mais forte? Principalmente sexo oral. Mais forte, lambida, chupada, o que é gostoso para você? E aí, se ela responde, não sei ainda, porque quero me descobrir também. Vai fazendo os testes. É muito gostoso quando o casal consegue chegar num lugar junto, né? Então, e aí se torna uma experiência inesquecível. Outro erro número 4, né? Que é ignorar o emocional dela. Não adianta, gente. A mulher, em geral, é a mais emocionada mesmo do que o homem, tá? A gente tem um monte de hormônios, então, por mais que as mulheres, por mais frias que elas sejam, ou racionais, ela sempre vai ser mais emocionada do que o homem. Então, fazer com que a mente dela esteja relaxada, porque se a mente dela não estiver relaxada, é pouco provável que lá embaixo, né, que a pepeca esteja aí disposta, esteja relaxada, aí para se abrir literalmente para o prazer. Então, preocupação, vergonha do corpo, né? A mulher tem muita vergonha do corpo, às vezes se o peito tá caído, se tem celulite. Então, deixá-la numa condição máximo confortável que você puder, melhor, sabe? Melhor, vai deixar ela numa situação mais confortável. E aí, uma vez que ela fica numa situação mais confortável, fica mais gostoso. Então, assim, uma orientação que eu posso dizer é a escuta, sabe? Escutar o que ela está ouvindo. Eu entendo que muitas vezes os homens não têm paciência de ouvir as mulheres, mas esse tipo de atitude também é uma linguagem do amor. Não é só chupar pepeca, chupar o CU, ou penetração, que é a linguagem do amor, não. Então, às vezes, você ouvir com carinho, com atenção, fazer um processo de escuta ativa, tá ali engajado com a tua parceira, também é uma forma de afeto, é uma forma de amor. Outra coisa, assim, que eu sempre falo, até quando eu dou aula de massagem, é o contato visual. Percebe que às vezes as pessoas não se olham muito? Até quando estão transando, às vezes faz tudo o que tem que fazer, mas não tem ali aquele olho no olho. Até por isso que eu falo para os meus interagentes, para os meus clientes, que é difícil não.
É improvável, aí eu acho que eu vou até dizer impossível, vai. Comparar uma experiência de massagem com uma relação sexual, porque são prateleiras diferentes, sabe? Por quê? Porque numa relação íntima, muitas das vezes não tem essa troca de olhar, sabe? Não tem essa conexão tão grande quanto tem numa experiência de massagem tântrica. Então, você se aproximar, trazer essa conexão, trazer esse olho no olho, e tá ali abraçado, respirando junto, vai fazer com que ela fique mais confortável, mais à vontade. Uma vez que ela se sente mais à vontade, fica muito mais fácil para ela chegar lá. Bueno, agora, não menos importante, o quinto e último erro que você não vai fazer mais. Isso aqui são erros, tá? Não é para você fazer, que é repetir sempre a mesma coisa. Que é a coisa mais chata. É a coisa mais chata de você estar ali, eu não vou dizer rotina, né? Porque a rotina é maravilhosa, né? Eu já disse aqui que a rotina é implacável. Mas aquela falta de repertório. Faz sempre a mesma coisa. Beija na boca, que às vezes nem beija na boca, né? Beija na boca, beija o peito, beija aqui, beija... Aí acaba. E muitas vezes, assim, a mesma posição, sempre. Sempre a mesma posição, sempre o mesmo jeito, sempre a mesma coisa. Boring, né? Que saco! Pois é, a intimidade, gente, tem que ser levada como um negócio. No final das contas, tem que ser levada como um negócio, que é um negócio do qual os sócios é você e o seu companheiro, a sua companheira, sabe? A sua mulher, o seu marido, namorado, sei lá. Então, tem que ter um dinamismo, tem que ser dinâmico, porque senão, não vou falar que cai na rotina, senão você perde o repertório, sabe? E aí, quando perde o repertório, fica como tudo na vida, maçante, perde a novidade. A novidade é sempre mais gostosa, né, gente? Isso é do ser humano, a gente gosta de novidade. Às vezes a novidade nem é tão boa assim, a gente gosta da novidade. Então, assim, o corpo feminino, ele muda a cada dia. Ou se muda, gente, ou se muda. Eu entendo que eu acho que os homens não têm noção. Não têm noção de quantas mudanças são no corpo feminino num período aí de 30 dias, gente. Então, é assim, se a mulher tá menstruando, então ela fica uma semana se preparando para menstruar. Inchaço, dor de cabeça, irritabilidade, fome, alta sensibilidade, aí ela menstrua. Aí ela fica ali uma semana menstruada, com esses mesmos inchaços, perna pesada, não é fácil não. Aí, beleza. Aí ficou menstruada, voltou ao normal, tá linda e bela. Quando começa a animar, aí vem aquela semana toda de preparação de novo para a próxima menstruação. Então, cada dia é uma aventura diferente. Eu realmente admiro muito os homens que se relacionam com mulheres, porque eu imagino que não seja fácil. Por isso, meu varão, você tem que ter sabedoria, você tem que ser diferenciado, você tem que aprender a lidar com mulheres, porque eu confesso que não é tão simples assim, mas é possível e é muito gostoso quando você encontra um homem, quando uma mulher encontra um homem, que ele pelo menos compreende, nem que seja um pouquinho só, da vida da mulher, das coisas da mulher, tá? Inclusive, isso é um sinal fortíssimo de inteligência, o homem que entende o mundo feminino. Presta atenção nessa dica de ouro. Quero que você me diga qual desses erros aí você já cometeu e que não vai cometer mais. Comenta aqui embaixo, tá? Quero saber de tudo. De novo, eu adoro quando você comenta. Deixa seu comentário, porque eu leio e respondo todos os comentários. Me diz também, me faz saber se esse vídeo tá te ajudando, se te deu algum insight com relação a alguma coisa. Deixa seu comentário, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever, porque assim você fica sabendo de tudo, de todos os vídeos que eu tô postando. Inclusive também ativa o sininho, se inscreve e ativa o sininho. Agora, imagina só como seria se você tivesse todas essas orientações que eu te dei, mas tivesse assim também um domínio total sobre o seu prazer.
Eu tô falando exatamente disso. Tô falando se você tivesse o domínio total do momento da sua ejaculação. Do momento de você liberar aí a energia. Seria bom, né? Agora, se você quiser prolongar ainda mais o prazer, ter o controle total da sua excitação, proporcionar não só um orgasmo, mas vários orgasmos para sua parceira, ter aí uma relação mais longa, né? Tendo o total controle nas mãos, que talvez ela nunca tenha tido prazeres assim tão intensos e longos, eu realmente acredito que você deve adquirir o programa Você no Controle, que é um programa de 8 semanas, onde eu te ensino a ter mais controle sobre a ejaculação através de respiração, através de exercícios, através de técnicas especiais, como, por exemplo, a masturbação consciente, onde você vai aprender a se masturbar. Tenho certeza que ninguém nunca te ensinou a melhor forma com que você aí faz o autotoque, né? Que é a masturbação. Uma forma mais elegante de dizer a masturbação. Sem estar focada somente no orgasmo, sem estar focada apenas na ejaculação. Na verdade, o programa Você no Controle, ele é muito mais um caminho de autoconhecimento, né? Um caminho para você aprender a dominar o seu corpo, a gerir o seu corpo, gerir as suas emoções e proporcionar muito mais prazer, não só para você, como para sua parceira também. O link desse programa tá na descrição. Vou deixar aqui para você, se você tem interesse em ter mais controle e mudar completamente aí a sua vida sexual, eu acredito que esse programa é para você. Bom, faz o seguinte, o link tá na bio, é só clicar e eu te vejo na próxima semana, gente. Grande beijo para você, tchau, tchau.